Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir você para ir comigo até o final, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou comentar com você sobre a ida do presidente dos Estados Unidos, coisa que eu já tinha falado há um mês atrás, que ele iria agora no final de julho, né, segunda semana para o final de julho, em Israel, e passaria por outros países do Oriente Médio, estabelecendo novos vínculos, criando acordos, né, de cooperação. O último acordo de cooperação formal foi na casa de 38 bilhões de dólares no intervalo de 10 anos, e esse acordo foi firmado no governo Barack Hussein Obama. O presidente dos Estados Unidos, então, foi em Israel, hoje está se encontrando com o Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, e também vai na Arábia Saudita, né, conversar com Mohammed bin Salman. Bom, autoridade lá da Arábia Saudita. A ideia é criar uma mini OTAN, coisa que eu expliquei para você. O que é isso, né? Essa aliança que está sendo formada ali com 9 países e o 10º é Israel. Ontem, inclusive, ele assinou a Declaração de Jerusalém, que é essa cúpula que se forma de cooperação econômica. E tem uma coisa interessante aí quanto ao Yair Lapid, que é o primeiro-ministro de Israel, meio que provisório, né? Saída do Bennett, entrou o Lapid, ele vai ficar até novembro, mais ou menos quando deve entrar o novo primeiro-ministro, ou ele deve se candidatar, depende aí da coalizão que vai ser formada, quem tiver essa capacidade de garantir a maioria, uma cúpula de maioria no governo de Israel. Mas vamos lá então, tenho outras coisas para falar para você, porque reunião estratégica entre Rússia, Irã e Turquia, e de alto escalão militar também, de Venezuela, Irã, Rússia, e etc. Bom, vamos lá. Eu vou só dar uma pausa aqui de 3 segundos e continuo falando com você para pedir o seu apoio e conseguirmos ranquear, posicionar esse vídeo na plataforma. Beleza? 3 segundinhos, você deixa o seu joinha, se inscreve, toca o sininho e nisso você interage aqui comigo, damos engajamento ao conteúdo e a plataforma recomenda para os outros. 3 segundinhos, deixa o seu joinha, se inscreve, toca o sininho, vai lá. Meu muito obrigado, foi muito importante, eu te agradeço. Meus amigos, eu vou falando e vou colocando para vocês alguns prints, como já coloquei, e vou repeti-los agora. Só para você entender o seguinte, o presidente dos Estados Unidos está tentando fazer um caminho de volta, né, tentando remendar os buracos da diplomacia internacional, da geopolítica, né, deixado por declarações e posicionamentos equivocados, né? Na tentativa, inclusive, até de desconstruir, né, o que o presidente dos Estados Unidos, o anterior, o Donald, fez no Oriente Médio, tratando especificamente aí dos acordos históricos, né, de Abraão, falaram que era acordo religioso, mas na verdade é além de acordo religioso, é cooperação econômica, é troca militar, é fortalecer a geopolítica portuária no Oriente Médio. Israel tem esse papel muito claro para os Estados Unidos. Israel sempre foi ali uma cortina, né, contendo os avanços da velha ordem no Oriente Médio, encabeçadas pelo Irã, pela Turquia também, viu? Então, as declarações durante a campanha, né, declarações equivocadas dos democratas, ele acabou fechando muita porta, criando animosidade com os outros parceiros. Caiu o Netanyahu, que era mais aliado ao Donald, teve ali um certo embate com relação à certificação, né, do pleito de 2020 nos Estados Unidos, ligado ao Netanyahu e o Donald, né? O Donald fala que perdoa o Netanyahu, mas de todo modo, na saída do Netanyahu, a entrada do Bennett, né, que é, apesar de ter sido secretário do Netanyahu, dito da direita e conservador, o novo governo de Israel é um governo muito plural, muito híbrido, né? Meio amorfo, na verdade, porque tem centro, tem direita, tem esquerda, tem árabe muçulmano compondo esse governo de Israel que foi dissolvido, né? Então tem agora o primeiro-ministro, que é o Yair Lapid. Yair Lapid, que é uma figura mais pública, artística, entrou no mundo da política, seguindo exemplo também de sua família, mas é um cara muito mais alinhado aos democratas. E olha que interessante, o presidente dos Estados Unidos esperou esse tempo todo para, enfim, ter esse encontro estratégico militar, que também tem um pano de fundo de cooperação econômica, mas é pouca coisa. A ideia aí é estratégia militar. Criar, então, uma cúpula envolvendo a Arábia Saudita, Israel e mais 8 países, 10 países ali. Por que eu citei para você o Bennett, né? O Yair Lapid, perdão, que é o atual primeiro-ministro, mas é transitório, né? Provisório. Por quê? Porque ele é da esquerda. Ele é um cara que é centro-esquerda. E ele já falou abertamente, aqui eu acho que é o grande interesse de quem estuda a escatologia, de quem olha para Israel com esse olhar meio de fim dos tempos.
Ele é a favor da ideia da solução de dois estados, ou seja, reconhecer o Estado palestino e o Estado palestino, enfim, cessar aí formalmente a guerra com Israel no trato ao uso do espaço de Jerusalém e a reconhecimento de ambas as autoridades. Então, reconhecer o Estado palestino, né, a tal solução de dois estados, já é histórica essa questão tão levantada pelos democratas. E o presidente dos Estados Unidos é a favor dessa ideia. De igual modo, o atual primeiro-ministro também é a favor dessa ideia. Tanto que ele foi questionado durante a entrevista ali com os repórteres e perguntaram a ele se ele era a favor da solução de dois estados, falada inclusive pelo presidente dos Estados Unidos nessa visita atual. Ele falou que sim. E perguntaram mais uma coisa, se ele manteria sua posição se fosse eleito, se ele conseguisse se eleger, né, formar aí um novo governo. Ele saiu pela tangente, não deu uma resposta objetiva, mas ele é a favor abertamente da solução de dois estados. Tanto que o presidente dos Estados Unidos se encontrou com o Abbas, no dia de hoje, enquanto eu gravo para você, se encontra com o Abbas para garantir, né, cooperação econômica e garantir aí, sustentar a ideia do apoio ao Estado palestino, ao reconhecimento do Estado palestino. Isso tem a ver com a paz no uso do Monte do Templo. Certamente, Israel assinando esse acordo tem a ver com o uso do Monte do Templo. Tem a ver também com a parte dos colonos, né? Judéia e Samaria, como é chamado. E, inclusive, esse governo foi dissolvido pela incapacidade de aprovar, né, a resolução da lei de Judéia e Samaria, né? O uso ali da distribuição das terras dos colonos e toda a regulamentação naquela área. Mas não percam uma visão macro da ida do presidente dos Estados Unidos a Israel, que eu quero que vocês percebam isso, que é a declaração de Jerusalém assinada no dia de ontem, né, pelo presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro provisório de Israel, é uma declaração que também será ratificada, confirmada pela Arábia Saudita. As nações árabes e os países que já compõem o Acordo de Abraão, estão aí no Acordo de Abraão recebendo uma cooperação econômica e militar. Eles também assinarão esse documento, porque justamente a ideia de criar uma mini-OTAN, tentar correr atrás do prejuízo, porque a Europa se enfraquece, a Europa vai se preparar aí para um outono, inverno, uma coisa muito complicada. A Gazprom, que é a fornecedora de gás da Rússia para a Alemanha, acabou de informar que não vai, tem 2 dias isso, não vai mais operar gás da Rússia para a Alemanha através do Nord Stream 1. Ou seja, não vai ter mais. Inclusive o Donald falava isso enquanto ele era presidente, em conferência da ONU, né? Falava durante conferência da cúpula da OTAN, e os alemães desdenhavam, debochavam do Donald. E ele falava, vocês se tornarão dependentes da Rússia, eles vão sofrer. E aconteceu, apesar do desdém, apesar do deboche, né? Aconteceu exatamente. Então, a Europa está numa situação muito delicada. Tem líderes, primeiros ministros renunciando, saindo do cargo, cargos de chefia importante. O continente está entrando agora justamente num apocalipse energético. Acho que essa é a melhor expressão. Desligando a energia de prédios públicos, né, iluminação pública durante a noite, retomando a questão do carvão. Então, quer dizer, isso é um tiro no pé dos ecoxiitas. Então, levantavam tanto, criticavam tanto o Brasil, apesar de ser dentro dos países industrializados, das grandes economias, o país que mais preserva, que menos polui, criticavam tanto. E agora, por causa do conflito na Ucrânia, eles vão precisar usar toda a matriz podre, suja. Veja como isso é contraditório. Então, a Alemanha, né, que criou esse altar eco-xiita, agora está tendo que voltar atrás. Então, o que está acontecendo aqui? Há um problema muito grande na Europa. O conflito na Europa vai se arrastar durante bastante tempo. Essa palavra do Emmanuel Macron, né, isso vai se arrastar durante muito tempo. Do mesmo modo, tem a questão aqui, a questão que é usada como marketing, né, e como ação para justificar, né, na verdade, a informação que justifica a ação do presidente dos Estados Unidos e essa cúpula que se forma no Oriente Médio, com Israel e mais 9 nações, uma mini-OTAN, esse eixo, né, de 10 países no Oriente Médio, a desculpa é quem? É o Irã, né, a arma de destruição em massa no Irã. Mas percebam que é fortalecer não só essa cúpula por uma questão militar, mas também questão energética. Tá? Desvincular de vez a Arábia Saudita de Rússia, dos acordos que ambos possuem.
Do mesmo modo, eu falei para você na chamada do vídeo, passo por esse assunto e já concluo. A Rússia, o Irã e a Turquia estão fazendo acordos. Viu, pessoal? Estão fazendo acordos. Putin, a autoridade de Teherã e Erdogan estão se preparando para ter uma reunião, né? Uma reunião aí trilateral, né? Usar essa expressão aqui. De todo modo, vocês percebem que o discurso de uma aliança inquebrável entre Venezuela, Rússia, China, Irã e Turquia, e a Turquia, você coloca uma aspas aí, porque a Turquia está na OTAN e ao mesmo tempo não está, né? A Turquia está dentro desse eixo de Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e tal, mas a Turquia está pensando nos seus interesses. A Turquia ela aceitou, né, que alguns outros países ali fizessem parte da aliança militar, da OTAN, mas com algumas condições, né? Ela não foi imediatamente concordou com essa ideia. Ela fez isso por uma comodidade, um acordo que foi interessante para ela. Em outro momento eu explico, embora eu já tenha falado em outras ocasiões. Mas vejam, tem aqui cúpulas, eixos se formando, na verdade só se alinhando, porque já estava meio que formado, né? Eles estão estreitando, chancelando, etc. Tem uma questão aí também, que é, olha, o BRICS pode ter uma moeda própria, né? Olha o que eles podem representar em questão de energia, o que eles podem representar em questão de alimentos, de commodities. Então o presidente dos Estados Unidos está fazendo muita coisa, mas primordialmente correndo atrás do prejuízo. Isso é muito sério, porque vai ter reação. O Irã prometeu reagir, né? De igual modo, a Rússia também já está agindo há muito tempo e tem muita coisa para acontecer. Eu vou estar aqui conversando com você no desenrolar dessas histórias todas, o que mais vier desses acordos. Tem aqui um aspecto, né, de geopolítica, um aspecto de escatologia envolvendo Israel, com muita sabedoria, com muita calma no trato da análise dessa questão, mas há sim, tá? Vamos ver o que vai sair desse acordo de Jerusalém, dessa aliança de Jerusalém ou declaração de Jerusalém, dessa mini-OTAN que vai sair, desse bloco que se forma com 10 países, que isso é muito bíblico, né? 10 países de Israel envolvidos, Israel junto com, né, árabes, muçulmanos, olha aí, né? Bom, paro por aqui. Se foi relevante, não deixe de comentar e também compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.